Como discípulos de Jesus, a gente passa por diversas fases espirituais em nossas vidas. No começo da nossa vida cristã, em geral, a gente não sabe quase nada sobre Deus e sobre os caminhos que agradam a Deus. A gente precisa de muita ajuda, de muita orientação. De verdade, a gente precisa de uma figura de um mestre, de um discipulador, digamos assim. À medida em que a gente cresce e amadurece, no entanto, a gente vai aprendendo sobre os mistérios da fé e a gente vai crescendo em nossa autonomia. E esse é o alvo de cada discípulo. Deus deseja que nós cresçamos em autonomia. A gente não precisa mais de pessoas nos ensinando os passos fundamentais da fé, mas a gente ainda precisa de relacionamentos de discipulado e de relacionamentos íntimos e de ajuda em diversas áreas da nossa vida. Mas a gente precisa de uma figura de um conselheiro, de um parceiro de discipulado, alguém que está andando lado a lado conosco. A gente precisa de conselheiros porque na vida de vez em quando surgem situações difíceis para as quais a gente não está preparado, a gente não sabe o que fazer. A gente precisa de ajuda novamente. E também sempre existem situações em que a gente precisa abrir nosso coração, a gente precisa se conectar com outras pessoas para nos ajudar a carregar o fardo do dia a dia da vida cristã. Em todos os momentos, no entanto, independente de se a gente precisa de uma figura de um mestre ou da figura de um parceiro, a gente precisa e a gente deseja ter um amigo. Se você é cristão novo e precisa aprender muitas coisas sobre Deus, você quer um amigo. Se você já é um cristão mais experimentado, você também deseja um amigo. Se você está passando por momentos desafiantes na vida, você quer um amigo. Bem, hoje nós vamos falar sobre esses três papéis que nós podemos desempenhar à medida em que a gente discipula uns aos outros. O papel do mestre, o papel do conselheiro e o papel do amigo. Bem, vamos começar aqui com o mestre. O mestre, ele ensina outra pessoa como alguém que é mais experiente na vida em geral. Ele é como o pai de uma criança pequena, que precisa aprender muitas coisas na vida. E essa pessoa, esse mestre, precisa ensinar a pessoa, vez após vez, os mesmos princípios. E como cristãos mais novos, é exatamente dessa figura que nós precisamos. Quando a gente assume uma função nova de liderança também, a gente também precisa frequentemente de alguém assim. Quando a gente é um líder de igreja em casa, ou a gente se torna um líder de setor, ou a gente está se preparando para ir numa missão, ou a gente ainda no trabalho, na vida secular, assume uma função para a qual a gente não está preparado ainda. A gente precisa de um mestre em nossas vidas. A gente precisa de um ensino mais intenso, de alguém que é mais experiente do que nós, nos ajudando a chegar lá. E como cristãos, com os cristãos mais novos, os irmãos mais maduros possuem uma grande responsabilidade. A gente precisa tomar a iniciativa de ensinar, de guiar, de modelar para esse irmão o que é a vida cristã. A gente não pode assumir que o cristão novo vai sair por aí pedindo ajuda para as pessoas, porque ele mal conhece as pessoas na igreja. Ainda que a gente possa encorajá-lo a ter uma atitude de buscar ajuda, de assumir responsabilidade pelo seu próprio crescimento espiritual, não dá para assumir que ele vai conseguir fazer isso sozinho. Mesmo como cristãos mais maduros, a gente passa por situações na vida nas quais a gente não sabe o que fazer. A gente tem pais que estão envelhecendo, alguns de nós estão passando pela menopausa, outros estão tendo filhos adolescentes com dificuldades. A gente, nessas situações onde a gente não sabe o que fazer, a gente precisa de um mestre em nossas vidas. No entanto, depois de alcançar certa maturidade na vida cristã, o relacionamento que um discípulo novo tem com seu discipulador, ele precisa entrar em uma nova fase. O relacionamento deixa de ser primariamente um ensinando o outro e ele se torna mais parecido com duas pessoas que estão andando juntas, como parceiros, ou seja, como conselheiros. E isso exige menos direção do que o ensino. E envolve uma dinâmica na qual a pessoa que está aprendendo, ela pede menos direção. E o mestre, que era o mestre antigamente, ele afirma de forma menos assertiva suas próprias opiniões, suas próprias ideias, e ajuda a pessoa a pensar e a tirar do seu próprio coração o que ela deseja ou o que ela precisa. À medida em que nossa maturidade cresce e que a gente cresce juntos, a pessoa que já assumiu um papel de mestre na nossa vida, ela precisa fazer essa transição para o papel de um conselheiro. Ela precisa fazer a transição para uma função na qual ela dá menos direção para outra pessoa. Isso envolve uma colaboração mútua e não é uma dinâmica de um sobre o outro,
mas é um com o outro. Entrar nesse tipo de relacionamento, na verdade, torna as coisas mais difíceis. Exige mais maturidade cristã ter um relacionamento de parceria de discipulado, onde duas pessoas maduras andam juntas, do que exige necessariamente uma pessoa ser um mestre sobre a outra. A gente sabe, todos nós sabemos, que é mais fácil se submeter a alguém que é claramente mais espiritual do que você. Porque é óbvio que a pessoa é mais espiritual do que você. E é fácil, torna mais fácil você se submeter a ela. Mas se submeter a uma pessoa que é mais parecida com você, que está num estágio cristão mais próximo ao seu, é algo bem mais difícil. E ainda assim, Deus espera que a gente tenha o coração de fazer exatamente isso, de submeter nossos corações a outros irmãos que estão ali andando de forma parecida conosco. Deus quer que a gente aprenda a fazer essa transição. No passado, eu entendo, nós não conseguimos fazer essa transição direito. Muitos de nós pensávamos, uma vez professor, para sempre professor, uma vez líder, para sempre líder. E a gente estava lá tentando ensinar na postura de um mestre, pessoas que já tinham 10, 15 anos na vida cristã, e isso trouxe problemas para os nossos relacionamentos. Paulo adotou esse estilo de conselheiro com algumas pessoas que eram mais maduras na Bíblia. Aqui em Filemão 1, no versículo 8, por exemplo, a Bíblia fala: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizesse seja espontâneo e não forçado. Então aqui de novo a gente vê o linguajar de Paulo, tratando Onésimo, tratando Filemão como um irmão na fé mais maduro. Ele não estava mandando em Filemão, ele estava fazendo um apelo, ele estava expressando o coração dele, ele estava tratando a Filemão com muito respeito e confiando que Filemão tinha maturidade suficiente para tomar boas decisões na sua vida. Algumas pessoas se sentem ameaçadas quando elas se deparam com essa transição de papel do professor para o conselheiro. Alguns tipos de personalidade se sentem desconfortáveis, digamos, quando seus conselhos não são seguidos, e nesse momento a tensão no relacionamento cresce. Muitos pais operam da mesma maneira. Os pais precisam fazer essa transição com seus filhos em algum momento. Quando as crianças são pequenininhas, a gente é claramente o mestre delas. Mas à medida em que elas vão crescendo, amadurecendo, entrando na adolescência, no começo da vida adulta, não dá certo a gente continuar com esse papel. A gente precisa reconhecer a maturidade dos nossos filhos e tratá-los mais como parceiros em diversas áreas do que como mestre deles. Pare para pensar, qual que é o alvo dos relacionamentos de discipulado? Não é formar Cristo uns nos outros? Cristo não tinha autonomia? Cristo não buscava Deus para discernir qual era a direção que Deus queria para a sua vida? Ele não tomava suas próprias decisões à medida em que buscava a orientação de Deus e também a orientação dos outros? Em outras palavras, a gente só pode ajudar as pessoas a serem maduras se a gente tiver como alvo o crescimento delas e o desejo de que elas dependam menos de nós como mestres e que elas se tornem mais autônomas em sua vida cristã. Há situações na vida cristã que claramente violam a obediência e a fé cristã. Por exemplo, há pessoas que não são comprometidas com as reuniões da igreja, há pessoas que não frequentam e não fazem parte ativa das igrejas em casa, há pessoas que não têm tempo com Deus direito, há pessoas que estão ignorando a missão de fazer discípulos, há outros que não têm parcerias de discipulado, ou ainda há pessoas que não dão suas ofertas ou que estão envolvidas em outros pecados. Essas pessoas precisam ser advertidas e se arrepender. E a gente vai falar mais sobre isso adiante. Há ainda também outras situações, digamos, emergenciais. Um irmão, por exemplo, pode estar prestes a cometer um pecado com consequências sérias, como o adultério. E alguém precisa intervir para, de todas as maneiras, tentar fazer esse irmão desistir desse pecado. Porém, essas situações emergenciais devem ser ocorrências raras,
na vida dos nossos relacionamentos. As pessoas se queimam se a gente fica repreendendo elas o tempo todo. Elas precisam de espaço até para cometer seus próprios erros. Em questões bíblicas fundamentais, sem dúvida, vamos corrigir e vamos advertir quantas vezes forem necessárias. Mas há várias situações na vida cristã que tem a ver com uma questão de sabedoria ou de falta de sabedoria. E a gente precisa respeitar as decisões finais das pessoas, mesmo que elas não sejam as mais sábias, com a esperança de que elas vão aprender com seus próprios erros. Sabe, quando os conselhos sobre questões não fundamentais não são seguidos por outro discípulo, alguns chegam à conclusão de que existe orgulho no discípulo que não aceitou esses conselhos. Mas nessas situações, de verdade, quem está sendo menos maduro? Quem tem um problema? Aquela pessoa que decidiu não seguir o conselho ou a pessoa que não teve a maturidade para discernir que nem todos os conselhos precisam ser seguidos? Nessa fase, onde nós já amadurecemos mais e nossos relacionamentos se tornaram mais como parcerias de discipulado e menos como relacionamentos de um discípulo e de um discipulador, a responsabilidade por buscar ajuda cai nos ombros da pessoa que está recebendo ajuda, do próprio discípulo. Cada cristão é chamado para assumir a responsabilidade por seu crescimento espiritual. No entanto, mesmo como conselheiros, a gente nunca deve deixar de falar de coisas que a gente vê uns nos outros. Lembre-se, deixar de falar de algo errado que vemos no caráter ou na vida um do outro não é sinal de maturidade, não é sinal de amizade profunda, é simplesmente falta de amor pela vida do irmão ou da irmã. A gente pode dar menos direção, mas ainda assim a gente pode ser bem específico ao ajudar. O estilo mudou, mas ainda devem existir expectativas pela vida uns dos outros. Independente de se a gente está desenvolvendo o papel de um discipulador, de um mestre, ou de um parceiro de discipulado, de um conselheiro, a gente deve ser amigo da pessoa que a gente busca ajudar. Aqui em João 15, no versículo 13, a Bíblia fala assim, Jesus diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Sabe, esse papel de amigo nunca muda, independente da gente estar no papel de um mestre ou de um conselheiro. A gente sempre deveria se aproximar uns dos outros e tratar uns aos outros como a gente gostaria de ser tratado, buscando estabelecer laços eternos de amizade, de afeto, de respeito, de amor uns pelos outros. Como que amigos desafiam uns aos outros? Bem, amigos desafiam uns aos outros num contexto de segurança. Com seus amigos você se sente mais seguro. Na verdade, você pode falar o que você está pensando, seu amigo te ouve, ele te ajuda a carregar seus fardos. E em vez de dizer que você é um tolo ou um bobão por estar pensando ou sentindo essas coisas, ele te aceita como você é. Ele mantém a confidencialidade, ele não sai por aí espalhando o que você confidencia para ele. Ser aberto com um amigo se torna cada vez mais fácil. Existe um contexto de segurança na amizade. Amigos também desafiam uns aos outros em um contexto de mutualidade. Existe uma troca justa. Não só sou eu ajudando você, nem você só me ajudando. Dois amigos reconhecem que eu tenho áreas onde eu sou mais parecido com Jesus do que você, e você tem áreas onde você é mais parecido com Jesus do que eu. Não é só uma pessoa que fica falando. Os dois abrem a vida. Os dois trocam segredos. Os dois falam de suas perspectivas, de seus pensamentos, das possibilidades que vêm na vida. Amigos também desafiam uns aos outros fazendo perguntas, em vez de afirmar já alguma coisa que vê. É fácil passar julgamentos uns sobre os outros. A gente não precisa ser discípulos de Jesus para fazer isso. A gente assume que a gente conhece a pessoa e a gente fala. É por isso que você tá assim, ou então você precisa fazer aquilo. A gente acaba tendo mais certeza do que honestamente é possível ter certeza. Em vez de afirmar coisas, amigos fazem perguntas. Ele pode até achar que o amigo está passando por certa situação, mas ele vai e pergunta, você está passando por essa situação? Eu estou notando isso e isso sobre você. E isso, em vez de produzir um monólogo, só uma pessoa falando seus pensamentos, seus sentimentos, isso estimula a troca. Uma pessoa pergunta, a outra fala, ela transmite os seus sentimentos e a outra pessoa pode também falar de seus sentimentos e de seus pensamentos.
Amigos também desafiam uns aos outros num contexto de responsabilidade. Gálatas 6, no versículo 2, diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. E logo depois, nos versículos 4 e 5, a Bíblia fala: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. É interessante, não? Será que Paulo se confundiu aqui nesses dois versículos, tão próximos uns dos outros? Será que ele se contradisse? Eu não acredito nisso, obviamente. Nós somos chamados individualmente a levar a nossa própria carga. Mas existem situações na vida, fardos, como Paulo chama aqui no versículo 4, que a gente não consegue levar sozinhos. Então a carga é para ser levada por mim. Existe uma carga associada à vida cristã, a cruz que eu devo carregar na minha própria vida. E ninguém mais pode carregar isso. Só eu, buscando a ajuda de Deus, posso seguir adiante com a minha própria carga. Mas existem situações na vida que Deus manda, ou que Deus permite, que são fardos que eu não posso levar sozinho. E amigos, eles buscam entender a diferença que existe entre a carga e o fardo. Então eles deixam os amigos carregarem suas próprias cargas, mas eles se oferecem para ajudar os amigos a levarem seus fardos. Eles não ficam estendendo a mão para livrar o amigo de carregar sua própria carga, porque isso não ajuda o amigo. Mas eles prontamente estendem a mão para ajudar o amigo a levar seu fardo, porque eles entendem que não é possível para o amigo levar esse fardo sozinho. Isso vai atrapalhá-lo. Mas se eu tento ajudar a levar a carga que cada um deve carregar, isso vai atrofiar o amigo e vai ajudá-lo, vai impedi-lo ou vai atrapalhá-lo em última instância de ser um cristão que cresce à semelhança de Jesus. Então, à medida em que nós buscamos ter relacionamentos de discipulado, vamos pedir a Deus e uns aos outros a sabedoria para discernir qual papel a gente deveria estar desempenhando. Um papel mais parecido com o de mestre, em situações onde os discípulos são mais novos ou passam por situações onde existe claramente uma necessidade de ensino. A gente deveria ser mais como conselheiros, onde a gente anda como parceiro uns dos outros, respeitando a autonomia que Cristo nos deu, mas tendo amor suficiente para falar e para perguntar sobre áreas delicadas. E certamente nesses dois relacionamentos a gente deveria sempre ser um amigo.